Por que pessoas criativas geralmente não dão certo no mercado de trabalho tradicional, no CLT? O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre pessoas criativas, né? Pessoas que gostam de criar, multipotenciais e pessoas que têm muita dificuldade em se encaixar no mercado, no modelo tradicional, né, de trabalho. CLT e afins, o mundo corporativo. Para você que não me conhece, eu sou Melissa Michele e aqui eu tô documentando a minha jornada de empreendedorismo e crescimento no digital. E eu decidi fazer esse vídeo hoje porque eu sou uma pessoa criativa, uma pessoa que não se encaixa no modelo tradicional de trabalho. E olha que eu tentei por muito tempo, por muitos anos, mas eu não me encaixava, eu não me encaixo. Ano passado eu tentei novamente voltar pro mercado de CLT novamente. Seria temporário tal, para ter uma renda e afim, mas não deu e eu decidi que eu preciso criar rendas de outras formas. Há muito tempo eu tentei me encaixar no mercado de trabalho tradicional, ser uma CLT. Na verdade, lá no início da minha vida adulta, era o que eu queria. Eu acho que eu nem cogitava em empreender. Foi depois, né? Inclusive tem um vídeo falando sobre isso, né? No Reinventando aos 30. Eu falo sobre isso quando se iniciou esse desejo. Mas até então, lá na adolescência, início da vida adulta, eu queria o quê? Eu queria fazer faculdade e ter um bom emprego, né? Ter o melhor emprego possível. Enfim, não sabia exatamente que área que eu iria fazer. Aí depois eu entrei numa faculdade, comecei a estudar administração, mas enfim, não gostei. Mas a minha ideia era, vou fazer faculdade, vou ter um bom trabalho, vou ter uma carreira ou vou fazer concurso público. Era basicamente isso que eu pensava. Mas aí quando eu comecei nos meus primeiros trabalhos, eu comecei a trabalhar com 17 anos e meu primeiro emprego foi num supermercado, né? Eu comecei sendo aquela menina que colocava as coisas na sacola e depois eu fui para o caixa, né? Eu subi de cargo e fui ser a moça do caixa. Mas conforme eu ia trabalhando, eu tive também outros empregos, eu via que eu não me encaixava, eu sentia só vontade de faltar, aquelas, né? Quem não tem vontade de faltar, né, Melissa? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu realmente ficava muito deprimida e eu sentia aquele desejo enorme de ter um pouco mais de flexibilidade, de ter mais liberdade. Ficava, não é possível que a vida é só isso, a gente trabalha de segunda a sexta e só vive no final de semana. E olhe lá, porque quando eu trabalhava no mercado era todos os dias, então era um domingo por mês e uma folga na semana, né? Então eu tinha a sensação que eu não vivia. Isso que nessa época eu era solteira, eu morava com a minha mãe, então não tinha tantas responsabilidades, de cuidar de uma casa, cozinhar, tal. Era poucas coisas, né? E aí depois que eu casei, tendo outras responsabilidades de cuidar de uma casa, cozinhar e etc, eu fui vendo, nossa. E aí, depois que eu fui me interessando por empreender, né? Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade, até mesmo quando eu entrei na faculdade de administração, eu estudei 6 meses, tá? Eu tinha muita dificuldade em aprender, né? Eu tinha muita dificuldade em prestar atenção, eu tinha muita dificuldade com rotinas muito rígidas. E eu achava que o problema era eu, que eu era burra. Na verdade, por muitos anos eu achei que eu era burra, tá? Porque eu era uma criança que eu não tirava notas muito boas. Mas quando as crianças conversavam comigo e até os professores, eles falavam, você é uma menina inteligente, por que você não tira notas boas? Não sei, né? Vai ver que eu sou burra, né? Olha só, mas aí, ao longo dos anos, né, gente, e entrando no autoconhecimento, o autoconhecimento mudou minha vida. Descobrindo mais sobre mim mesma, eu descobri que eu sou uma pessoa criativa e sou uma pessoa multipotencial. E pessoas assim com esse perfil não dão muito certo com rotinas muito rígidas, com coisas muito teóricas. Então acho que esse foi o problema da faculdade que eu tive. Não, gente, que toda pessoa criativa não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir ter rotinas rígidas
ou aprender coisas teóricas, tá? Até porque pessoas criativas são diferentes, tá bom? Existem também vários tipos de criatividade, mas algumas pessoas realmente vão ter bastante dificuldade, tá? Fiz aqui uma colinha, né? Eu dei uma pesquisada aqui para não ficar só nas minhas palavras, só fonte e vozes da minha cabeça. Primeiro ponto principal, não é sobre capacidade, na verdade é sobre perfil. Algumas pessoas, elas são criativas demais para ambientes o quê? Engessados, né? Questionam demais para chefes autoritários. Nossa, muito, uma coisa que eu detesto. Chefes autoritários demais, ou pessoas que, sei lá, tentam me explorar de alguma forma. Ai, aí eu não vou suportar. Meu último trabalho, eu tive um último trabalho ano passado, né? Eu tentei voltar aí pro CLT. Trabalhei ali num lugar onde tinha uns certos desvios de função, sabe? Eu fui contratada para tal área, tal coisa, mas queriam que eu fizesse também umas coisinhas a mais. Queriam pagar a mais por isso? Claro que não, né? E eu não gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela justiça. Eu não gosto de certas coisas de injustiça, sabe? Daqui a pouco queriam que eu virasse faxineira, lavasse banheiro. E uma vez eu falei, eu não fui contratada para isso. Por que esse ambiente não tem faxineira? Não tinha, né? Queriam que as recepcionistas fossem também faxineira, dessem conta de tudo. E nesse trabalho, eu trabalhei como recepcionista, gente, de um consultório. A gente tinha algumas responsabilidades importantes, como cuidar do dinheiro, lançar pedidos no sistema, lançar tratamentos no sistema, fechar o caixa, anotar o dinheiro. Tinha algumas responsabilidades, além de responsabilidade de manter o local limpo, de limpar não sei o que, de auxiliar quando necessário o dentista. Então essas coisas iam acontecendo e eu, né? Até que eu acho que por eu ser do jeito que eu sou e questionadora e não ficar quieta pra coisa errada, eu comecei a falar algumas coisas. Não com dureza, sabe, gente? Eu falava com educação, não falava assim, não vou fazer. Eu só falava assim, olha, eu não vou lavar banheiro porque eu não vim com roupa adequada pra isso, sabe? Porque você me contratou pra ser recepcionista, então eu vim com uma roupa bonitinha e tal. Não vou manchar minha roupa de cândida pra lavar o banheiro, né? Tipo isso, né? E algumas coisas ali que eu não conseguia ali dar conta. Não tive um treinamento, fui aprendendo tudo ali na marra, né? E às vezes eu falava, olha, é que eu não tive treinamento e tal, né? Ninguém sentou comigo para explicar isso daqui, eu tô aprendendo só de ver a outra menina fazer, então algumas coisas ali eu falava. E aí eu fui mandada embora, e pra mim isso foi um sinal do universo que eu tenho que fazer renda de outra forma, que o meu negócio é empreender, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu faço de melhor. Pessoas assim criativas, elas precisam que de autonomia. E empreender dá autonomia. Empreender no digital, então, mais ainda, né? A gente funciona por propósito e não por hierarquia. Quando a gente trabalha com algo, a gente tem que fazer por um propósito. Por exemplo, o que eu faço aqui tem um propósito de entregar valor, de ajudar pessoas, mudar a vida de pessoas. Não é só simplesmente trabalha para ganhar dinheiro, sabe? Tem que ter algo ali a mais que desperta o coração, o sentimento daquela pessoa. Propósito. Pessoas multipotenciais, elas sofrem mais. Por quê? Porque às vezes a gente gosta de aprender várias coisas, a gente enjoa de rotina, a gente precisa criar. E a gente não se vê fazendo, tipo, a mesma função, às vezes, por 10 anos. Eu mesmo sou uma pessoa que já mudei muito. No meu outro vídeo, eu contei que eu já tive vários nichos na internet. Foi um momento que eu estava me encontrando. Então, por estudar várias coisas, gostar de vários assuntos e ser boa até com várias coisas, eu tive vários perfis, vários nichos. Já naveguei por alguns nichos aí da internet. Porque a gente às vezes se enjoa. Eu já mudei de estratégia algumas vezes, porque às vezes eu me enjoo, né? Eu sou assim, é algo que eu estou me policiando, né? Porque empreender no digital também é sobre constância e estratégia, né? E às vezes quando a gente poda uma estratégia é como se a gente estivesse podando uma planta que está começando a crescer. E se a gente poda ela antes de vir os frutos, a
a gente não vai colher esses frutos. Não é verdade? Sensibilidade e autenticidade às vezes não combinam muito com o jogo corporativo. Então, pessoas criativas, às vezes elas são sensíveis e elas estão autênticas. Autênticas, às vezes, no seu jeito de se portar, de falar e até de se vestir, dependendo de algumas outras pessoas. E você pode reparar que essas pessoas, às vezes, mais, seja alternativas ou autênticas, elas não vão se encaixar, às vezes, em um lugar muito quadrado, muito engessado. Tem gente que não sabe fingir, não sabe puxar saco, não gosta muito de política interna, questiona a incoerência. Eu mesmo sou uma pessoa muito questionadora. Então, esse tipo de pessoa autêntica, ela não vai às vezes saber fingir pra tentar agradar, pra tentar vender. Ela não vai querer puxar o saco do chefe pra crescer naquele lugar, pra ter uma promoção, por exemplo. Então, são perfis de pessoas que se dão muito melhor fazendo algo para elas, algo com elas, onde elas são o chefe delas. É a gente romantizar o não me encaixo, sabe? Porque aqui a gente precisa ser maduro, sabe? Não dar certo no mercado tradicional não significa que a gente é especial demais, que a gente é melhor ou que a gente também é vítima, tá? Só significa que a gente precisa assumir responsabilidade por construir um caminho diferente. Então, assim, a gente também não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você e você talvez não é melhor que mim ou melhor que o outro que decidiu escolher o mundo corporativo, o mundo do CLT. Mas a gente precisa também ter responsabilidade com aquilo que a gente escolheu construir, tá? Então, se você decidiu empreender, e principalmente empreender no digital, você precisa ter responsabilidade e ter paciência para construir isso daqui. E às vezes muitas pessoas, mesmo não gostando, às vezes vão ter que trabalhar no CLT, às vezes por um tempo, para ter dinheiro para investir nisso daqui. Isso daqui, gente, dá para começar com o que você tem, é fato. Mas eu preciso ser sincera com vocês. Às vezes quem tem um celular melhor, uma câmera melhor, um cenário melhor, às vezes vai estar sim na frente de quem não tem. Isso não é te desmotivando, é meio que uma verdade. Você pode começar com o seu celular chinfrim? Claro que pode e deve. Na verdade, se você é CLT e um dia pensa em largar o seu CLT, eu falaria pra você começar mesmo trabalhando, tá? E aí quando você começar ter a sua monetização, tal, você sai fora, entendeu? Começa, mesmo sendo CLT, no seu momento de folga, quando você chegar em casa, liga a câmera do celular e faça isso daqui, tá bom? Faça sim, porque vale a pena, tá? Gente, que basicamente é isso, né? Dando uma olhadinha aqui no meu script não, né? Foi algumas coisas que eu anotei, algumas pesquisas que eu fiz, porque eu gosto aqui de conversar com vocês, mas eu também gosto de conversar com coisas que tem o que? Embasamento, tá bom? Mas me conta aqui nos comentários, você se sente uma pessoa criativa, uma pessoa multipotencial? Já tem vídeo aqui no canal também falando sobre multipotencialidade, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, tá? Assista outros vídeos que tem por aqui. E é isso, gente. Obrigada por você que ficou até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.